podcast do Amazônico, o seu videocast. A gente se vê por aqui. Povo de Deus, gente do bem, eu não sei se hoje é uma data comum, porque todo mundo que vem aqui pra mim é igual no sentido da gratidão, mas é pelos laços que nos unem de amizade de 40 anos, mais ou menos. Parece que foi ontem, o meu cabelo não nega... O teu cabelo não nega. Doutor Floriano Barbosa Júnior. Dom Tony. Que para os cidadãos paraenses é um defensor público na acepção da palavra e do espírito público que move os nossos excepcionais servidores públicos que existem. E eu me arrisco a dizer que são a maioria, porque estive de forma constitucional servindo modestamente por quase 2 décadas na área pública, a partir de oportunidades e questão de sobrevivência que nós todos, nosso trabalho, nossa lida, né? E o Floriano é concursado em vários concursos, mas ele escolheu a defensoria, uma das carreiras mais nobres. E na defensoria ele já é lenda viva. Doutor Floriano, que já escreveu livro, que é mestre no direito, que tem raiz jurídica na árvore genealógica materna e paterna e materna, e é multifacetário, tem muitos talentos. Eu tenho uma palavrinha que definia um cara tipo Jô Soares, assim, uma coisa de muito talento que eu me esqueci agora, mas talvez eu consiga lembrar. Doutor Floriano, muito obrigado por estar aqui. E antes de falar de toda essa trajetória profissional, eu quero falar de uma que as pessoas que não lhe conhecem, para além dos muros da Assembleia Paraense e do futebol profissional de alguns anos atrás, não sabe que você é um desportista de escola. E eu quero saber o seguinte, qual a sua... nós estamos gravando agora e vamos transmitir em agosto. Qual a sua início de Copa do Mundo, na alvorada da Copa, qual a sua opinião sobre esse Mundial de 2026? Fabuloso. Primeiro eu queria deixar minha boa tarde, os agradecimentos às suas colocações generosas e elogiosas. E o meu agradecimento ao meu querido amigo Peixoto, que está ali no comando, por trás das câmeras, né, que é um papel fundamental para que nós cheguemos a todos. E agradecer a você, penhoradamente, Tony, por me trazer aqui. Eu que agradeço. Eu não sei se posso lhe tratar assim, você é doutor também. Né? Doutor, nem Flamengo, mas é um jornalista que me causa muito prazer e conhecimento, beber no que você pesquisa e mostra, e assim, amadurecido já, bem interessante. Portanto, para mim é uma honra estar aqui. Uma boa tarde. Quanto à sua pergunta sobre a Copa do Mundo... Bora, Pacheco. Eu sou Pacheco. Eu estou muito feliz, estou muito empolgado de estar assistindo a minha 15ª Copa. E esse clima que envolve a competição mundial é que realmente mexe com o mundo de uma maneira diferente, mexe com todo mundo. Eu acho que é mais por aí. Eu acredito no Brasil, acredito que o Brasil vai conseguir. Se não ganhar, conseguir uma posição muito boa, são craques jogando na equipe, é uma questão de arrumar, e esse treinador, ele me parece que tem uma capacidade grande de arrumar a equipe. Show de bola. Eu vou fazer uma exceção aqui, vou me comprometer aqui com os queridos e generosos seguidores do podcast do Amazônico no YouTube. Como quase nunca eu faço, mas hoje em dia eu me emociono de estar aqui, um grande amigo de longa data, com tantas provas de amizade, que é o mais importante, para um jornalista ser empírico, né, se ater aos fatos. E o fato é que eu sei o quanto esse jovem doutor Floriano Barbosa Júnior já teve provas de amizade para comigo e a minha família. E eu vou fazer o seguinte, eu aprendi com quem sabe eu não sei, que eu devo botar os podcasts na íntegra quando eu começo a botar os cortes. Isso eu aprendi com 2 anos com o generoso amigo Igor. Agora, e tenho feito o que ele orientou. Mas eu vou fazer uma exceção. Como a gente está falando de Copa e o Floriano é um especialista em futebol, esse corte vai entrar. Então, quando você vê em agosto esse programa, saiba que esse corte bombou em julho, porque ele está fresquinho e a Copa, excepcionalmente, a gente vai botar lá de novo, antes de botar no ar na íntegra. Dom Floriano, agora é o seguinte, quando como diz hoje em dia lá nas 4 linhas, como é que o senhor se sentia melhor de destilar o seu talento, que não era pouco aqui nos Campos Parauaras? Era com a 8, era com a 10, era meia direita, era meia esquerda? Qual era a sua posição antes e na bola de hoje jogada? Na meia esquerda, sempre foi, né? Eu gostava de cair um pouquinho pela esquerda. Eu batia bem com os 2 pés, então... Pela esquerda a gente engana, né, que vai cruzar chutando gol.
ou então chuta forte, rasteiro bem no meio, recuando um pouco. A maioria não chega nesse ponto, não se concentra para fazer aquela jogada final. Né? Eu tinha esse diferencial um pouquinho, né? Desde o colégio. Afinal de contas, eu aprendi a andar dentro de um campo de futebol no sítio do meu avô Oswaldo, que foi por diversas vezes presidente do Clube do Remo, do glorioso Clube do Remo. Né? Eu nadei pelo Paysandu, tenho muito respeito pelo Paysandu, pela Tuna também, andei muito por lá. E acabei me desenvolvendo no Clube do Remo por força desse parentesco que meu avô tinha com o Remo e que eu tinha também. Acabei me desenvolvendo no futebol dentro do ambiente do Clube do Remo, porque muitos jogadores iam lá pro sítio. Joguei bola com o Rosemiro, com o Quaresma. Porra, o Rosemiro foi jogando no Vasco, né? Com Rubilota. Só lenda, né? Joguei com vários jogadores assim. Motora, né? O Motora apareceu por lá? Apareceu, joguei com ele, joguei com o Edil, que é um craque. Porra, um dos melhores jogadores de Pelada. Jogou no Vasco? Foi. Rob Gol, muito bom, né? O Paulo Eduardo, Santana Pereira. Enfim, fora outros peladeiros que nunca jogaram em profissional e que os caras acima da média. Bons. Muito bom. Agora, Floriano, me diz uma coisa. Tu consegue lembrar o teu auge físico-técnico, 28, 30 anos? Foi quando eu estourei na categoria de juniores e fui convidado pelo Dr. Birajara Salgado, que era diretor de futebol do Remo, para entrar no expressinho do Remo, para depois firmar um contrato profissional com o Clube do Remo. Então eu lembro que nessa época eu realmente me dediquei bastante, já era maduro, tinha 21 anos, e me dediquei bastante. Era a época em que me formava em Direito, e tive um tempinho a mais. Realmente eu fiquei numa forma física impressionante. Mas a média, eu não vou nem falar de hoje em dia, mas a média para nossa geração e depois da nossa geração é aquele 28, 29, 30. Tu devia estar voando nessa também. Até porque era karatê, natação, boxe, enfim, muay thai. Não, depois que você para de fazer um treinamento... Tu tá falando do teu nível de profissional, que tu fosse diferente, FPF. Diferente, agora, diferente. Tu imagina tu com 28 anos, se tu tivesse mais 7 ali, se tu tivesse virado profissional, tu ia ser um jogador da Bahia, Fluminense, tu podia aparecer por aí no cenário, né? Teria. Disciplina, né? Eu achava que eu seria entre os melhores do Brasil, eu acreditava. Em determinado momento? Era. Mas assim, da tua geração aqui de Bahia, não teve nego que jogou mais que tu? Paulo Elmer... Sherman. Tinham mais condicionamento físico que eu. Porque técnico? Eu gostava de fazer musculação, entendeu? Gostava de ser mais pesado. E assim, não me dedicava, eu não pensava em ser jogador profissional. E qual é o teu esporte favorito? Assim, o meu esporte favorito é aquele que eu posso desenvolver e que me faz bem. Sempre foi assim na minha vida. Pô, mas tu é karateca, tu é nadador, tu é futebolista? Eu nado, gosto muito. Mas eu nado 1000 metros. Tu não considera karatê esporte? É uma arte marcial. Não é esporte? Eu não faço como esporte. Então tu não tá incluindo. Mas o que é o karatê pra ti? É uma arte marcial. Eu vou lá pra aprender e me desenvolver. Mas é filosofia de vida também? Acaba sendo porque nós temos um lema, né? Que é a formação do caráter, né? Tentar sempre estar no caminho da razão, criar um intuito de esforço, ter respeito acima de tudo, conter o espírito de agressão. Então, deixa de ser uma filosofia de vida. Pode crer. Desculpa que eu ri, porque a gente vai pensando coisa longe. Aí eu fico pensando... eu fico pensando aqui a seriedade do karatê. Vem cá, tu nunca foi ararabol em porra nenhuma, tu nunca jogou nada mal. Tudo tu tem que ser um dos melhores, levantar o caneco. Eu acabava... assim, tem gente que nasce, mas como você no basquete... O Sherman era também pole, né? Surf tu não te meteste, né? Assim, nós participamos de algumas Olimpíadas, né? Eu, Marcelo Sherman, Paulo Elmer, Célio Cláudio, que também eram... do movimento aí. Então, assim, assim, meu querido irmão, Alessandro Lobato. Eu ganhei 12 medalhas de ouro nessa primeira Olimpíada da Assembleia Paraense. 12 numa Olimpíada só? 12 de ouro. Tem uma foto tua lá, uma homenagem, uma placa, alguma porra? Tem no livro. Já recebi algumas homenagens. É o mínimo, né? Como eles também receberam, porque na segunda o Paulo foi o melhor atleta, eu já não participei. Depois veio o Sherman e depois o Célio. Eles foram melhores atletas em todas essas Olimpíadas. Mas tu ganhou 12 de ouro numa competição. Foi 12 de ouro. Michael Phelps. É tipo Floriano Phelps. Na natação você acaba ganhando muito. Porque na natação tu varreu. Aí na corrida eu também ganhei. E vem cá, me diz uma coisa, da família Trindade, quem tem um as da natação, que é mais que tu? Da natação, não. Mas tem atletas melhores. Vou pegar o Bentley imaginário do grande Sir Reece, vou dar um cavalo de pau e vou perguntar o seguinte, dar uma ré aqui. Dom Floriano, tu tiveste alguma convivência
boêmia com o genial Billy Blanco, participaste de saraus. Demais. Belém, Rio, Belém, tudo, everywhere. No Rio. E aqui, na casa do teu avô? Era complicado, porque Quando era tu muito estendeu por assédio. gente, ele já morava no Rio? Já, conheci lá. Ah, e como foi esse sarau? Como foi essa boemia no Rio, com essa lenda? Eu Cara, sou um fã incondicional. Ele tava fazendo um show no People, no Leblon. E todos os dias... Bartolomeu Mitre? Era. Todos os dias em que ele ia alguém da nossa família, minha mãe, minha tia. E aí eu ia. Eu tinha tipo 19, 20 anos, 21 anos e eu ia. E ele tava novo ainda, né? O cabelo, voando. Cabelo preto. Dando as cartas. O bigodão preto. E... Roupa branca. E lotava, né? E lotava assim. Não, e a plateia de fodástico, Porra, né? mulheres Tom Jobim, lindas. Vinícius de quem tivesse Eram os na área. amigos, eram os amigos. Nilô Fernandes. Muitos Jaguar. amigos famosos. E assim, mulheres lindas que ao final do show faziam fila para abraçá-lo e beijá-lo. Eu ficava ao lado para ver, e era um espetáculo realmente tudo aquilo. Para mim era meio estranho, porque eu achava muito normal tudo aquilo, né? A minha tia Lúcia cantava as músicas dele, o Vado, meu irmão, cantava as músicas dele, tocavam no violão, a gente cantava, né? Então era... Sinfonia do Rio de Janeiro. Era engraçado. Como é aquela, tem uma que o Bilu adora citar, a Estão onda de gafieira. com aquela onda tem como é como é que chama o manual da gafieira segue o baile calmamente. Mas não tem o estatuto Estatuto da gafieira. Tu falaste estatuto quando não, o estatuto, é genial, cara. É genial. Tinha regra na malandragem. A Teresa da Praia, né? Pô, aí dueto, né? Que dizem que eu tenho escutado muito nos ainda hoje escutei, escuto várias outras cantadas que era o ídolo deles, os dois irmãos, como é? O Dick Farney e Sil Farney. Dizem que a Teresa da Praia é a primeira mulher do Tom Jobim. Mas tem uma versão com o Billy original, que é um sapato, cara, né? Vão querer cancelar, porque eu falei, mas tem a versão lá, que ele diz que gosta de mulher. É a dele original cantando. Sensacional. Mas fez a Sinfonia do Rio de Janeiro com o Tom Jobim, ou com o Tom Jobim, né? Entrada na Alvorada, em Copacabana. Dick Farney participava, outros amigos, parceiro dele, Carlinhos Lira. Já era pupilo. O Carlos Lira, ele veio passar Sírio aí na casa do meu avô com a Kate Lira, que fazia um quadro. Claro, lá na Rua Barbosa? Sim. Guarda Camões? Onde é o Cortina d'Ampezzo hoje. Não é o Banco do Brasil, não? Não. De quem era aquela casa, vizinho do teu avô? Vizinho? Do Banco do Brasil? É. Não sei, mas foi uma casa paquerada pela minha família. Eu pensei que era essa que era a casa do teu avô. Não. Então é onde é o prédio. Onde é? Mas eu sabia que era por ali. Pô, foi um privilégio, hein, Floriano? Muito. Deus me premiou de nascer. E assim, ele te chamava de Júnior ou de Floriano? Júnior. E passaste a vários outros verões de conviver com ele? Direto. No Ciro ele vinha, né? Vinha. Quando teve saúde, vinha. Vinha. Ele chegou a gravar. Sem saúde. Conseguiram. A Dione, minha querida amiga que eu fiz no tribunal, Peixoto do tribunal, a Dione foi casada com o teu primo Vili, o irmão Almerindo. E eles levaram. Ele foi lá no tribunal, rapaz, nos anos 2000 e gravou na rádio lá, batizou a rádio. Muito humilde, muito bacana, um cara excepcional. Tem uma lojinha, Toca da Vinícius, que cuida de música especial, que é de um mestre que foi professor desses grandes jornalistas, Pedro Bial, etc., acho que da Universidade Estadual, que era amicíssimo dele. Então, quando eu chegava lá, ele ficava me contando as histórias e falava muito. O Billy era fascinante, era especial e tal. Sensacional. A gente nem sabia tanto, né? Sensacional. Mas aí, Floriano, agora vamos falar aqui um pouco dessa coisa aqui também, desses vultos de brilho. Teu avô era um jurista, era um advogado, era advogadão? Um grande advogado. E o teu pai era um estudioso também, Floriano? Não era muito de estudar, mas era um grande advogado. Dotado de um saber jurídico. Aprendeu com meu avô Oswaldo. Era pupilo dele? Foi. E assim, ele sabia resolver de uma maneira benéfica para ti e, se possível, para outra parte. Procurava ajudar todo mundo. Teu avô ou teu pai? Ambos, mas o meu pai foi com quem eu convivi mais. Fui sócio do meu pai. Né? E me diz uma coisa, muito jovem, passar 16, 17 anos na Federal, de prima, tu tiveste algum momento, alguma dúvida se era o direito mesmo ou nunca tiveste dúvida? Não. Fora o futebol? Não, dúvida não, porque, assim, era o meu caminho, tipo, não tive amor pelo direito, não tive amor por essas coisas, né? Eu acho que o amor é um sentimento que se tem por pessoas, por pessoas, basicamente, o amor, sabe? E o que aconteceu ali foi que o meu caminho se desenhou naquele sentido. É como para o karatê.
o caminho da minha vida se desenhou para aquele sentido. Mas jogar meia boca não tá no teu cartão, não. Se vai entrar é pra fazer o negócio. O professor Matida, com quem eu treino há 30 anos, ele diz o seguinte, mais ou menos não presta. Tu segue em tudo. E já segui antes. Eu fui assim. Quer dizer que tu nunca foi de reserva no esporte coletivo. Fui reserva, mas muito chateado. E assim, esperando. Querendo dar um hook no técnico. Espere um tempo que eu vou ser titular, né? E vou decidir a parada? Vou decidir? Eu vou. E quando eu entrava... Tu foste campeão na Assembleia quantas vezes? Eu não contei isso. Mas tu foste campeão nos novos? Fui. Tens algum gol assim histórico, um gol de placa? Teve uma época que eu fiz muitos gols bons. Golaço, assim, golaço? Era assim, eu chutava do meio de campo como se fosse intermediário, porque eu treinava no banho. E guardava? Era muito forte. Então, quer dizer, essa história é bacana, porque tem testemunha. Tinham 11 do outro lado, a galera vendo e 10 do lado dele, né, meu irmão? É testemunha, cara, que não acaba mais, né? Acontecem coisas, assim, muito gratificantes na vida da gente. Por exemplo, uma coisa simples que aconteceu. Eu estava entrando no fórum e o Edmundo, um colega da faculdade, estava saindo. Ele disse, Floriano, eu fui ver Remo e Paysandu ontem. Eu, fulano e fulano, que estudamos juntos. Ele falou, e eu falei para eles, que saudade de ver o Floriano jogando. Eu vi esse bicho voando, ele então, humilhava. Assim, né, era mais muita força com técnica. Um jogo de toque. De fazer gol de esquerda. Um jogo de toque. Driblando e jogo de toque. Toca me voe, né? É legal, brincado assim, né? Tu ainda joga a tua bola? Não, muito difícil. Por causa de contusão, tem medo? Não, eu acho que o ambiente do futebol ele ficou aquém do que eu consigo suportar. Sabe? E me diz uma coisa, tiveste algumas contusões também, porque tu te doava de vez em quando eu te via no estaleiro, né? Eu tive uma contusão grave na virilha direita, mas sempre tive poucas contusões. Bacana. Poucas. Coisa do cotidiano que tu superava de boa, de lutador? Apanhava muito na empelada. O meu erro foi meter empelada. Mas também eu não queria seguir em frente e ser jogador de futebol. Quando foi que tu passaste em vários concursos, bateste na trave em um outro? Quando foi que tu te apaixonaste? Assim, já entendi a questão. Mas assim, tu és um cara atuante, tu podia ter passado em outros concursos, porque tudo que é prova aí, tu sempre estava nas cabeceiras. Tu te encontraste na defensoria? Olha, foi uma surpresa muito grande, uma satisfação enorme. E eu tenho uma gratidão imensa pelo que a Defensoria Pública fez comigo. Ela me transformou como ser humano, ela me fez ver um outro lado da vida e dos seres humanos, da realidade social, inclusive, uma visão macro, mundial, inclusive. Então, holística, inclusive. E isso mexeu comigo de uma tal maneira que me fez sentir realizado. Eu, na advocacia, já me realizava, mas era imatura a maneira como eu lidava com aquela parcela de obrigação pública, porque você sabe bem, o Estatuto da OAB diz que o advogado, em seu mistério privado, exerce função pública. Nós estamos ali para proporcionar a paz social, né? Reengajar a paz social que teria sido rompida em algum momento. Então, o nosso preceito básico é esse, não é ganhar honorário, ficar rico e acabar com o dinheiro do teu cliente que está preso naquele momento. A gente vê muito advogado antiético exibindo sua riqueza, fortuna, à custa de desgraça de cliente. E não é para isso a advocacia. Existe uma tabela, se deve cobrar dentro daquele padrão, sob pena de estar cometendo uma indisciplina administrativa, mas há que se levar em consideração sempre a obrigação do advogado, que é levar aquela pessoa para cima de novo, levar o outro sem prejuízo, causar um mínimo prejuízo, ajudar, dar a liberdade a quem pode, propiciar a liberdade ao máximo. Se puder aproveitar, se não puder, não. Mas se puder, aproveitar o ser humano, ter uma sociedade neste sentido. Eu acho uma função nobre tu conseguiste traduzir aí como um intérprete, como um operador dessa carreira tão bonita, pública. Tenho pessoas muito queridas, que eu não vou citar nomes aqui, posso esquecer alguém, mas admiro muito. Sou advogado, nunca exerci a profissão praticamente, mas sou advogado licenciado. Mas digo e repito, se eu tivesse esse talento e disciplina para o estudo e Deus me desse a fortuna de passar num concurso, olha, isso que você falou me tocou fundo. Olhando para trás, eu digo, a carreira mais bonita para mim, sem nenhum demérito das outras, mas eu acho a mais bonita do defensor público. Na minha ignorância, eu acho que tem esse direito como cidadão de ter essa opinião, né? Floriano, poesia, porque
agora eu tô vendo menos, não sei se é questão de algoritmo ou é a tua produção, mas pelo que eu já vi, e como tem uma conexão, o direito autoral, o combate ao plágio, o combate a esse mundo, esse pântano da internet, textos apócrifos que botam o nome de A ou B e textos teus que tornam apócrifos. Tu sempre bota lá o detalhe copyright, tudo porque é base do teu mestrado, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas essa veia jurídica, o teu avô era uma família de advogados ou o teu avô que era o grande expoente? Ou eram vários? Não, porque tu tem tio procurador, primos procuradores. Foi dele para baixo, não tem lateral, tipo o Billy, não tem outro advogado na família? O mínimo, o que conseguiu, digamos assim, uma estatura menos alta fui eu. Né? Os demais são 2 procuradores do Estado, Caio Diogo, o tio Almerindo era do Ministério Público Federal, foi juiz eleitoral. A tua mãe também era da área, mãe era do Ministério Público do Trabalho, que também é uma carreira do Ministério Público da União. Então, assim, meu avô era um escritório de advocacia gigantesco, né? Era um gênio, era advogado da CELPA na época que... e ele conjugava muito bem essa atividade com o esporte, com o Clube do Remo, com as coisas... Belém era pequena, né? Não era como é hoje. Mas tu tens uma presença muito... Teu avô foi muito presente na tua vida, né? Foi porque eu e meu irmão, que era um ano mais velho que eu... Tinha o nome dele? Tinha o nome dele. Vivíamos com ele. Então, ele nos pegava sexta-feira, meio-dia, e levava para o sítio, que tinha um campão de futebol, e lá ele promovia partidas. Fui nesse sítio. Sim, claro, você jogou bola lá com a sua canhota de ouro. Dom Floriano, olha aí. Então, assim, tudo bem, do caramba. E a poesia, vem da onde? Essa inspiração? Porque tu é poeta, de onde vem? Rapaz, eu sempre tive uma curiosidade sobre poesia, sabe? Eu observava as letras, eu lia aqueles álbuns do Chico Buarque, né? Grandes, desses caras, eu queria entender o que eles queriam dizer, muitas vezes não conseguia, eu insistia, mas veio mesmo de tanto eu estudar, de tanto eu ter contato com letras, aquilo fervilhava na minha cabeça, e de repente começou a acontecer um estalo na minha cabeça, alguma frase dava um estalo de alguma coisa, e vinha, eu desenvolvi ali umas 4, 5 linhas, e a partir dali eu musicava com poesia. Né? Tanto que algumas eu fiz música, gravei 2 músicas, e todas estão preparadas para receber música. Agora, essa influência do Billy Blanco, do Chico Buarque, desses saraus que a tua família tão gregária fazia tanto nos anos 80 ali, tua casa na Rui Barbosa era um centro de estudantes, de 2 irmãos e uma irmã, as tribos se reunindo. Isso já estava vindo aqui inata, já estava construindo dentro de ti de forma inata, de forma orgânica, e estava só esperando a hora de desabrochar, né? Porque tu traduzia, né? Se tu traduz alguma dessas tuas letras, aquilo ali que tu vivia, né? O Rio, o Billy, o Chico e a tua casa, a varanda da tua casa, né? Não, assim, muita gente pensa que eu estou escrevendo poesia para alguém. E muitas vezes o que é? Tu tá escrevendo pra ti. Não, tá saindo. Eu ouço, eu faço como um profissional. Eu li que o Chico Buarque se recolhia, por exemplo, em Paris para escrever um álbum, para fazer um álbum. Ia em lugares pitorescos, isso inspirava. E eu comecei a fazer isso. Quando eu entrei na Defensoria, eu tinha 2 anos de licença para gozar, que eu trazia dos outros órgãos e não tinha gozado. Então eu passei a gozar e fazer isso. Passava um mês em Búzios, passava um mês em outro lugar pitoresco, e me inspirando, ficando relaxando, fazendo yoga, treinando karatê, e lendo, estudando, e ali naquela livraria do Leblon, de Copacabana. Travessa. A Travessa. Copacabana, tu é na Modern Sound, aquela loja sensacional. Sim, ali, né? A gente tem umas coisas belíssimas. Me inspirando, e aí a coisa saía. Então eu, por exemplo, o dia inteiro ouvindo música. E ouvindo música lenta norte-americana. E a letra norte-americana lenta é excepcional, né? Você percebe a maneira de pensar do americano, de falar aquelas coisas que a gente não tem na nossa língua. Então eu pegava ali um pensamento, um intento daquela música, um contexto, e já raciocinava e criava poesia em cima daquilo. Então eu estava falando do amor que o cara estava falando lá naquela música. Eu não estava amando ninguém. Mas tu estava repercutindo uma variante, tu não estava plagiando. Pelo contrário, tu estava... A árvore estava dando frutos. Né? E aconteceu muito de eu estar paquerando com alguma garota e ela me ligar e dizer, poxa, você está paquerando comigo? Quem é essa fulana e tal? E eu tinha uma modelo, que foi uma Miss num concurso que tinha em Cuiarana, que nós fomos uma moça alta, bonita,
e me autorizou a usar nos poemas. Eu usava, quem é essa moça? Eu só tive contato lá em Cuiarana mesmo. Então, são coisas curiosas, né, que acontecem numa vida de artista amador. Bissexto. Assim. Bissexto. Bissexto. Tu te vê mais quantos anos? Tu tem expulsória? Tu tá obrigado a sair ou tu pode continuar? 75 anos. Atinge pra tia, tu tem. Então Sim. tu ainda tem mais uma temporada lá, né? Eu fiz prova anteontem, né? Hoje é terça. Anteontem eu fiz prova para concurso. Mas só pra desenferrujar. Não, Olhando, é pra quê? Juiz federal? não, para cartorário. Mas tua cara também, né? Tua cara, né? É porque é uma missão que eu não conhecia tanto, mas tem um objeto assim, bem interessante, que é orientar o povo, né? Orientar a população a como fazer melhor os negócios. Mas a concorrência deve ser do Iapoca ao Chuí, né? Mas a gente tá aí pra isso mesmo. É isso aí. Não descarto, não, virar cartorário. Quem sabe é bom que é um gancho pra ele voltar. Olha, por Quem exemplo, sabe até outra Copa. Deixa eu dar todo mundo saúde. na amigo. minha sala ontem eram 54 inscritos. Só compareceram 20. Entre eles o Helenilson Cunha Pontes, que foi vice-governador. Porra, que já faz concurso contigo desde o Banco Central, tu me falaste, né? Passou em primeiro lugar antes de se formar. Esse é bom, esse caboclo. Passei em sétimo. Esse cara é foda, né? Falaram até que ele passou já em algum lugar em São Paulo, talvez. Livre docente pela USP, Ele né? é um monstro, sabe muito. O meu colega de Pará faculdade. deve pra ele a taxa mineral, né? Ele é um Com formulador da certeza, taxa mineral. Genial. Isso aí. Governador, quiser vir aqui, o seu currículo, aqui é o seguinte: primeiro vem quem quer, segundo vem gente como a gente e gente que faz a diferença na sua área. Então, eu sou um cara que eu tenho fascínio pelo talento. E o vice-governador Helenilson Pontes é um jurista, um livre docente, deve ser um papo jurídico sensacional, né? É um cara curioso, sabe? Mocorongo, né? Gostaria de entrevistá-lo. Mas foi meu colega de faculdade, jogava bola com a gente, o cara simples. O povo tá fazendo concurso contigo até hoje, a história se repete. Falou aí em Paris a história do Luiz Bonaparte, né? Que o Marx disse que a história só se repete como tragédia ou como farsa, né? Então, porra, que não seja trágico para nenhum dos dois esse concurso mesmo, porque farsa não é. Pô, do Floriano, a gente já falou do nadador Floriano Barbosa Júnior, que tem essa onda, essa origem aí do vovô Oswaldo. E te chamava de vovô Oswaldo? Era vovô Oswaldo. E aí, como é o papo? Tu já fez negócio de travessia da Bahia? Travessei a Bahia. Já atravessou. Tá lá, tá. Tu tem essa foto. tem essa notícia do liberal da época província de Azel. Cheguei em quinto, né? De quantos? De 78. Esse bicho, ele não é ararabó e nada. Eu tinha 12 anos, cara. 12? Então tu era um boto. Então, Floriano, e essa elegância? E essa elegância é do jurista? Ou é do servidor público que leva com o espírito público ao máximo da doação pro serviço público Assim, que ocupa? A classificação do defensor, do promotor, do magistrado é agente político do Estado. Por quê? Porque eles promovem inovação no sistema jurídico, certo? Seja através de lei interpartes, seja através de ações civis públicas, tutela do meio ambiente coletivo ou de outro interesse coletivo que seja. Então, como agente político, acho que é uma obrigação daqueles que ocupam cargos públicos se apresentarem bem e estarem Altura. presentes, levarem ao povo esta representatividade, porque nós somos representantes constantes, né? Então nós temos que levar este caráter, esta imagem, esta pompa para realmente a seriedade daquilo que a gente está fazendo. E isso traduz realmente uma confiabilidade muito grande para a pessoa que te procura. Ali no núcleo do gênero, a gente encontra mulheres que levaram uma sequência de socos pior do que essa que o Tapúria levou agora, né? Então, é complicado. Você tem que estar ali realmente... É inaceitável, né? Inaceitável, são coisas assim. Então, a pessoa chegar lá e encontrar um cara... Cadê o advogado? Ele não está vestido adequadamente. Agora, se achar que é o Estado que está ali, o advogado não está ali pessoalmente. Eu acredito que ele não tenha escolha. Então, eu sou um servidor público, mas neste nível. Então, eu tenho que me apresentar neste nível. As pessoas, até que estão em outro nível, que trabalham com você, não gostam de ver você nessa condição. Eu acredito que é uma questão de responsabilidade. Por quê? Porque você tem que estar preparado a qualquer momento. O defensor não tem horário, promotor não tem horário, juiz não tem horário, trabalha todo o tempo, seja falando, seja orientando, principalmente o defensor, que tem que dar orientação extrajudicial, e pode ser chamado a qualquer momento para uma rebelião
ou para uma audiência de custódia que seja necessária. Tem que estar preparado. Então, se você vai se preparar, se prepare da melhor maneira. Eu tento fazer a melhor maneira. Perfeito. Mas assim, também como personagens que eu vejo ao longo da vida, nessa parte mais madura, dos 30, 40, 50 em diante, vai melhorando, vai evoluindo espiritualmente, vai intelectualmente, existencialmente, e vai melhorando a aparência não física, mas estética. Então o senhor tem esse apuro aí, nada mais é do que o respeito ao cidadão, sua atividade fim e a profissão que sua honra e hora ocupa, né? Porque a mãe pode mudar, tá aí tá na cara do gol já fazendo concurso de novo. Mas é bacana, eu discordo de quem se incomoda com o seu garbo e elegância. Agora, tá virando um dandy, né? O dandy é aquele cara que se veste com apuro total, né? Na minha profissão, eu aqui, segundo Paulo Freire, a segunda mais antiga, o Tom Wolfe, autor de tantas obras aí famosas, jurídico. O Guy Tellez e outros mais que estavam se no final dos últimos 25, 50 anos de vida, sempre com esse apuro aí, mas a coisa mais no caso dele era mais o branco. Tu já usa aqueles brancos também? Com azul? Aqueles ternos brancos, cor de champanhe e tal? Que eu vejo o Guy Tellez e tal, o Chiquinho Scarpa já muda mais cor, mas da minha profissão que eu vejo dois, o Tom Wolfe e o Guy Tellez, sempre mais do brancão com azul e tal. Mas olha a elegância do Dom Floriano. E olha, essa cambraia, esse linho aí, é mais pro nosso clima. O senhor pensa na questão climática também? Sim, claro. E as primas, o senhor tá solto na pista? Antônio, eu não sei muito bem o que significa essa expressão. É que tá solteiro? Sim. As primas gostam, né? Eu fui divorciado, né? Tô divorciado. As primas gostam, né? Olha, desse apuro? Não sei, isso aí depende de cada uma, né? Hein? Isso aí não depende de mim, se gostam ou não. Eu procuro fazer bem a todo mundo. Mas tem uma questão interessante, talvez você não saiba, Tony. Olha aí, igual o senhor, olha aí, o Gaetano, olha aí, mas ele tem vários igual o senhor, olha aí, igual o de Floriano aí, olha. Olha aí. Na verdade. Não, deixa eu ficar curioso, meu irmão. O cara tá bem vestido pra caramba. Eu vou contar posso contar uma historinha aqui? Essa viagem que eu te falei, não sei se estava já que eu fui de carro, agora foi de manhã que eu falei de carro. Não, falei de manhã, esquece. Eu fui numa cidade que eu gosto muito e levei um dress, levei um look, tipo o seu, entendeu? Pra me vestir, porque eu ando avacalhada, minha mãe reclama, minha esposa, todo mundo reclama, eu ando avacalhado. Mas nesse dia lá, eu era mais um turista, tava turistando, ninguém sabia quem eu era, e eu fui de dandy, eu fui arrumado, né? Pô, mas foi um dia inesquecível, cara. A reação das pessoas de ver uma pessoa bem vestida e olhar e gostar daquilo. Isso. Ainda mais você que é um cara bonito. Não, é porque, pô, eu fico feliz de ver. Eu tenho fascínio falei agora do Elenilson, né? Eu tenho fascínio pelo talento, pelo Billy, todos os talentos. Eu sou um fascinado pelo talento. E quando eu vejo uma pessoa bem vestida assim na nossa selva, eu digo, igual do apuro, meu irmão. Assim, Tony, eu passei muito tempo gozando de licenças-prêmio, como eu falei. Na praia. Então meu avô tinha um apartamento no Rio Ipanema, muito bem localizado, e eu fiquei sem ter o que fazer. E no Rio todo mundo curte moda, né? Então eu resolvi me matricular no ateliê para fazer aula de costura. Né? E eu achava que eu precisava ir lá no ateliê. A aula era o seguinte: você levava 2,5 metros de tecido e escolhia um projeto, desenhava um projeto para fazer, e a professora ia te orientando a como fazer, como cortar, desenhar no molde, fazer no molde, aí costurar, vai na máquina, costura, aí volta com ela, costura. Minha mãe é costureira, eu vi sua vida inteira. Pois é, aí no início ela disse, olha, todo mundo que vem aqui a primeira vez faz uma bolsa, fiz a bolsa. Depois eu achei o seguinte, que eu fui assistindo mais aula que todo mundo, toda hora, já estava cansado de ir à praia, de estar toda hora ali, cansava no karatê, tinha que ter uma atividade mais tranquila. Eu comecei a estudar muito. E eu criei uma marca, que inclusive foi o Matida que deu o nome, que é a Makoto, que é uma marca que mistura a moda oriental, de luta, com, digamos, uma moda de praia, praiana, assim, sexy. Ele não para. Então nós fizemos a Makoto. Foi uma grife que só produz roupas em linho e, assim, ousadas. Mas isso é Makoto? Olha... Pode ser considerado... É Floriano? Não, pode ser... É a linha mais formal, a linha defensor. Não, eu não criei esse terno, então não posso considerar Makoto. Agora, por exemplo, as bermudas Makoto, as calças Makoto, eu criei. Elas são abertas do lado, são calças abertas. As tiras passam de um lado para o outro, então não tem costura do lado. Pra pernada do karateca? Dá para dar.
Então é assim, você senta, você vem andando, ninguém sabe que é uma calça aberta. Você senta, abre aquele espaço. Mas a galera compra do karatê? Muito. É mesmo? É o nicho, a tribo, né? É assim, nem tanto do karatê, né? Ali em Ipanema tem uma moda especial, né? Uma moda meio unissex, né? O pessoal gay acabava se vestindo muito como mulher, e eu acho que ficava uma coisa não tão estética. Então eu resolvi criar uma moda que também viesse ao abraço dessa possibilidade de que se o homem usasse uma moda mais ousada, mais exibida, como a mulher podia andar com biquíni assim, com uma saia assado, o homem tivesse também alguma espécie de roupa, ousadia. Sim, de roupa que traduzisse essa ousadia. Me diz uma coisa, tu concluíste o curso lá? Não existe conclusão, né? Mas tu entendeste o processo. Chegou uma hora que a professora dizia, eu não sei fazer isso. Entendeu? Não, mas eu não sei tanto isso. Chegou nesse ponto. Mas o processo tu entendeste, Entendi. de industrialização, de Entendi. começo, meio e fim para chegar onde tu queres. Aí então eu passei a chegar com o costureiro, com Mas o tu ainda tá alfaiate. dando vazão? Tu tá desenhando ainda? Direto. É mesmo? E faz, e desenha, e transforma e vende? Dou. Doa. Vai ao aniversário de uma pessoa que tem muita intimidade comigo. Que eu gosto E muito. a comunidade lá do Rio, da tua temporada, adotou? Não te comprou nada? Tu também dava pra turma lá que gostava? Assim, né? Quando uma pessoa próxima, né? Uma namorada, não quer te pedir, é um linho, né? Um tecido caro e tal, mas fica todo mundo Aí doido. todo o teu material é linho, é cambré de linho, 100%, Brasil. 100%. Onde tu compra, Floriano? Tem na Guria Tecidos, que patrocina o programa que eu fazia na... Guria Tecidos é onde? Fica na Gentil, entre Quintino Ah, e 14. tá. Agora eu sei onde é, uma loja Do boa, Andrei, né? do Andrei Morgado. Ah, é do Andrei? É do Andrei. É mesmo, é? Quem toma conta lá é a Loló. Ah, porque a família é tradição dela, então só deve ter o chefão, melhor, né? né? Eu não sabia. Ele Bom tem- saber, olha. Tem ninho bom, tem tecido Você, bom. porra, tá no DNA. Bom, agora caiu a ficha. Floriano, e vem cá, Floriano, vamos voltar aqui um pouco pra questão intelectual, porque com essa tua. Tem uma palavra que eu vou pesquisar aqui do Jô Soares, que é o cara que tem vários talentos. Teu livro é a tua dissertação de mestrado? É. Tu te aplicar-te mais além disso pro doutorado? Tu é doutor já? Não. Mas vem cá, o teu mestrado, ele ainda é muito presente na tua maneira de ver o direito e a propriedade intelectual, e existe uma possibilidade de tu avançar nesse tema, ou se tu fizer um doutorado vai ser para outra área? Assim, o mestrado, ele me transformou completamente. Com a defensoria? Sim. Aconteceram mais ou menos concomitantemente. Então, o mestrado me transformou a minha exigência em técnica, né? E em pesquisa, em prazer em pesquisar. Eu aprendi a pesquisar, eu aprendi a dar mais aula, eu entendi a minha habilidade para lecionar, que eu não tinha esse conhecimento. O nosso curso de mestrado foi excelente. Foi um curso que era... Você esteve lá com o professor Georges Henault, inclusive o entrevistou, né? quando a gente estava apresentando. Então estava Rosita, né? Tinha Zé Cláudio, tinha umas feríssimas lá. Então a gente aprendeu a dar aula, basicamente. Porque aprender matéria, você lê num livro, estuda, ouve palestra, né? Vai aprendendo. E eu estava passando no concurso para juiz de trabalho na época. Então, o que eu precisava mesmo era ter um método para ensinar, e eu fui desenvolvendo o meu método. O professor Antônio José de Matos Neto, também um monstro, é um cara doutor em várias coisas. E aí dava aula para a gente, e é um cara afirmativo. Eu lembro que eu apresentei um trabalho, uma conclusão da matéria dele, e ele tinha um colega que só ficava conversando durante a minha apresentação. E assim, o pessoal ficava muito atento à minha apresentação. Eu não sabia muito mexer nos aparelhos eletrônicos, mas eu sabia, eu estava estudando demais. E esse rapaz não prestou muita atenção. E quando terminou, o professor Antônio José imediatamente se voltou para ele e disse: Fulano, comente aí o que o Floriano falou. Aí disse: não, o Floriano falou muito para dentro. Não deu para entender. Aí disse: Floriano falou muito para fora. Foi perfeito, 10, Floriano. Fale o que ele falou. Tá valendo ponto para você.
porra, se fudeu totalmente. Deve ser um filho da puta invejoso do cacete. O pessoal tinha um pouquinho de ressalva com ele. Não. Mas, assim, os professores eram assertivos. Se você falasse fora da régua ali, eles sabiam, eles te cobravam, não tinha enrolação em nada. Então, só fera. Ver que eu estava agradando esse público me deu muita coragem, né? Eu fiz uma prova oral para juiz de trabalho, em que me examinou o ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Eu estava falando para ele, me tremendo todo, mas estava falando para ele, para o Jorge Anô, né? Para um representante da OAB, que não era muito a área dele, mas estava ali. Então, eu tive muita experiência, isso foi me dando cancha, e eu fui percebendo que eu tive muitos professores que eu podia me destacar nessa área. Sensacional. Pô, rapaz, isso hoje em dia, cara, as pessoas acham tá tão mercadológico o negócio, e ver um depoimento desse, de que o mestrado vai ler um divisor de águas, é sempre Totalmente. muito importante. E aí a minha obra, você... Vai ter muito corte. Você perguntou sobre a obra. Né? Sim, sim, agora eu conto não, porque só de tu falar do enredo, a pessoa até se perde. Fica Verdade. tão satisfeito com o que tá ouvindo que até se perde. Como você Propriedade intelectual, né? Não, direito à autoral. intimidade. Direito à intimidade. Nas relações de emprego. Tá? Ah, pode crer. Então, assim, por que isso? Porque existia muito boicote quanto a mim. Porque eu entrava no emprego, o chefe ficava com medo de perder a chefia. Porque eu, novo, comecei a passar em concurso, me destacava. Tinha um grande escritório de advocacia com meu pai, que era bem grande mesmo. Então, eu tinha dificuldade nessa área. Então, o que eu fiz? Eu procurei evitar de estar incomodando, confrontando o espaço e outro. A simples existência e o cumprimento da Constituição, do edital. Então eu tinha medo de entrar no mestrado, pegar um orientador que estivesse fingindo, acontecia muito isso, o cara fingia de ter um amigo e puxava teu tapete. Pô, era difícil você reverter isso. Num ramo como o nosso é difícil. Então, como já tinha acontecido comigo algumas vezes, no Banco Central aconteceu isso, foi horrível. Eu passei um assédio moral tremendo lá, inclusive assim, de áreas elevadas, eu tinha 24, 25 anos quando entrei lá. Panela. Não é panela, eles têm medo da tua intervenção lá, de estarem fazendo coisas erradas e você não compactuar. Tinham medo de tudo isso. Então, assim, eu tinha medo disso. Como o Zé Cláudio era um cara em quem eu confiava, ele era colega da minha mãe no Ministério Público do Trabalho, eu fui a ele e disse que eu faria o mestrado só se fosse com ele. E aí teve a oportunidade da escolha, eu passei na prova em segundo lugar, não NAMA, e tive a oportunidade de escolher quem eu queria, e escolhi o Zé Cláudio. Como o Jorge não era muito meu amigo, eu tinha assistido aulas dele depois de ter me formado, eu disse, a gente fica junto e tal, faz junto o trabalho. E eu fui fazendo trabalho por causa disso, por causa da confiança que eu tinha no Zé Cláudio. Então, o trabalho era sobre intimidade, porque o Zé Cláudio só orientava se fossem direitos humanos. E ele disse, escolhe um tema que não tenha obra literária sobre ele, né? Porque isso vai te dar primazia, vai te dar... Pioneirismo, reconhecimento. Exatamente. Tudo catalogado, tá tudo conforme norma. O cara vai perguntar lá sobre intimidade, só tem eu. Tanto que alguns alunos, por exemplo, eu me orgulho dele, o Bruno, filho do Chagas, Bruno Chagas, que é procurador do Estado, me ligou à noite, emocionado, chorando, que estava lendo no Manual de Direito Civil gigante, numa coleção, o meu nome sendo citado lá pelo professor sobre a intimidade. Aí tu lembraste do teu orientador, que falou que aquilo ia te deixar marcado aí. É a cadeia, né? Aí o cara vai entendendo. O virtuosismo. Vai entendendo. Porque antigamente dizia, não precisa de mestrado, não precisa disso. Não precisa. É a expansão da sua personalidade no mundo, né? Aí eu fui ficando, eu fui fazendo... nesse sentido, aprendendo a importância da intimidade na vida das pessoas. Você vê essas publicações de relações íntimas entre as pessoas, que acontecem muito no núcleo de gênero. O cara não se conforma com o término, tem fotos íntimas, né, de conteúdo amoroso, né, digamos, mais quente, assim, e publica nas redes. Você vê que o efeito da perda da intimidade é justamente o recolhimento da pessoa. Então, o excesso de exposição gera um refreamento social da pessoa. Uma depressão, né? Pois é. O que é? A intimidade exposta. A intimidade, quanto mais resguardada, mais social você tem a proporção de ser. E você não consegue nem sair pra rua. Apareceu nua na internet, ela fica com vergonha. Não tá nua, mas fica com vergonha. Pode até cometer um ato extremo, né? Tamanha tristeza. Né? Que já aconteceu em vários casos.
né? Então, eu estudei essa parte. E voltado para a relação de emprego, que o patrão não poderia ouvir as conversas do empregado, não poderia fazer vistoria, não poderia ver a caixa de e-mails e tal, abordando especificamente como era o entendimento na Europa, nos países dos Estados Unidos, Argentina, A evolução da legislação a respeito, né? a legislação e o entendimento dos tribunais mais adiantados do país, né? Então, do mundo. Então, por exemplo, uma decisão, acho que da Corte da França, que havia tido uma demissão por justa causa de 2 empregados, um casal que estaria transando embaixo da escada, a Corte mandou reintegrar porque disse que aquilo era saudável. Evolução das É um sexo pra eles. Ninguém viu, balança, Pô, os caras estão ali 15 minutos. Por que é o descanso deles, vão produzir melhor. É pra eles, né? Pra nós é um tabu enorme. Tem tudo isso. Sensacional. E tem alguma... Tu deste aula durante quanto tempo, Floriano? Tu ainda estás dando? Não, 4 anos. Mas tu foste professor, 4 né? anos. E tu pensa em doutorado? Sempre penso. Já fiz prova pro doutorado. Mas naquela, vou ali fazer uma prova, se colou. Não é, porque a PUC do Rio, ela oferece um doutorado excelente na área do direito, de graça. E assim, não é difícil preencher, porque é difícil mesmo. Pré-requisitos. Tem que ter mestrado e tem que realmente se coadunar a linha de pesquisa que eles pretendem. Às vezes é uma pessoa, né? Que botou aquilo ali, o padre chegou, o bispo chegou, olha, o senhor vai ser o cara, se o senhor disser que vem, vem. Se tu não disse, se não for pro pira do cara, esquece. Não, ele tem que sentir que você vai pra cima, vai fazer, você vai brilhar, vai... Agora tu bateu na trave? Na verdade, eu não fiz até o fim. Eu tava indo bem, mas eu não fiz até o fim porque era uma prova online e a minha irmã chegou com o meu cunhado na minha casa, eu estava em Salinas fazendo a prova, aí eu abandonei a prova. Agora, olha, me diz uma coisa, qual era o tema? Rapaz, eu não lembro. Não era conectado com o direito à intimidade? Não, eu acho que tinha a ver porque eu defendi durante uns 8 anos o crime organizado aqui na... Então era mais ou menos sobre o crime organizado, o crime... Tinha a ver com a pena e crime, coisas desse tipo. Pô, tu é considerado aí das facções? Olha, segundo meu caseiro em Salinas, o pessoal nem entra em casa porque eu sou amigo deles. Eu respeito todo mundo. Né? Floriano, e como é que vai esse coração aí romântico, poético? Como é que tá o coração do Dom Floriano? Rapaz, eu acho que meu coração é feliz, sabe? É um coração feliz. Tá amando, tá namorando, tá casado, tá noivo? Não tá na pista. Tony, eu acho que eu vou fazer já quase 60 anos, né? Eu não tenho mais aquele romantismo... Juvenil que a gente sabe que é de ilusão mesmo, o romantismo... Paixão. A paixão, a passione, né? Aquela loucura de te dar um ânimo, aí tu vai tomar uma garrafa de uísque, falar desse amor e tal. Não existe mais isso. Existe troca, uma relação... Namoro. Não, uma relação de troca. E se dali aquela coisa caminhar para um beijo, vai ter beijo. Deu match. Se dali... Agora, o que tem que ter de verdade numa relação... é aquela integração, aquele bem-estar que vai surgindo, a educação, a maneira como a pessoa se posiciona no mundo, perante você, em decorrência do que você causa nela, do que ela lhe causa. É por aí, não tem esse... Dom Floriano, eu tô lhe ouvindo aqui, eu quero pesquisar tem a ver com a nossa conversa aqui, eu quero pesquisar aqui para ele. A gente não tem aula de amor, de relacionamento... A gente faz um curso de noivo poucos dias antes Polímata? do casamento. Do Noremim Polímata? No, never heard. Meu irmão, não vou... aqui não tem negócio de rasgação de seda, não tem... Polímata, Dom Floriano é um polímata. Agora, se tu botar aí quem foi polímata, tu vai dizer, o caboclo gosta desse Floriano. Tira o chapéu polímata. E Dom Floriano, me diga uma coisa, gostei de... Agora, um filósofo da vida, um desportista, um líder, um cara gregário, boêmio, um cara musical, como você... como que você tem usado as suas licenças, os seus recessos, as suas férias, o seu ócio criativo? É de Cuiarana para o mundo, de Cuiarana só para o Riozão e de Janeiro que a gente ama, ou o velho mundo, ou os Estados Unidos, ou a Austrália? Tem algum lugar que tu gosta de ir e voltar? Eu tô querendo ficar um tempo, tipo um mês assim, acho que em Nova York. Mas qual vai escolher a época, a estação do ano? Uma estação... Qual? Que não pode ser aquele de gelo, nem o calor, né? Então tu tem que ir em maio. Que a primavera, pra mim, é a melhor de todas. Então pronto. Ou maio, ou o final do verão, o início do outono.
Outubro, mas já é um friozinho. Primavera deve ser linda. Não, é o melhor lugar do mundo. É o melhor. Abril, maio, naquela região ali dos Estados Unidos. Porque como a Europa é mais alta, eu peguei um frio congelante em Paris, já auge da primavera, que tu não pegaria em Nova York. Então, assim, o mês de maio seria paixão total. Tu. Pronto, eu vou me preparar para isso. Se Deus me permitir, quem sabe eu não volto na nossa Big Apple para passar uns 4 dias com o Dom Floriano lá, mostrando a minha Big Apple Off-Broadway, o circuito Off-Broadway. E outra coisa, de Dandy, que lá a gente vai junto lá, eu vou levar esse dress code aí, esse look. Não, você precisa conhecer as outras peças, né? O sobretudo. Na overcoat. Por cima do terno. E não, mas tu sabes que lá no invernão, aí quando tu já for no invernão, tem o sobretudo de cachemire, e além do chapéu e da porra do... Sabe o que tem a última? A capa de chuva do Humphrey Bogart em Casablanca, que é aquela capa de chuva. Mas é pro frio mesmo, é muita roupa mesmo. Cara, eu aprendi muito a me vestir com a nossa amiga Úrsula Vidal, pô. Ela grande uma craque, né, nos looks. Nossa amiga não, sua senhora. Deixa eu te perguntar, sua companhia, querida amiga, deixa eu te perguntar uma coisa, Floriano. Porra, bom saber que tu quer passar um mês na Big Apple, ainda mais se for a primavera. Tu vais amar, cara. Tem gente do Karatê lá, do Karatê Matida, que mora lá. Tu vais amar. Tem o Shinzo na Califórnia também, eu queria passar um tempo. Porra, sensacional. E outra coisa, a primavera na Califórnia já é um verão. Aí o ideal, na minha opinião, seria tu ires em abril pra Califórnia, pra ainda pegar uma primavera no seu início, a data é 22 de março, e de lá passar a Big Apple depois, em maio. Porque tu vai pegar uma questão climática maravilhosa na Califórnia e na Big Apple é o melhor do ano. 15 e 15, né? 15 dias. Se tu fores 15 de abril, vai dar muito bom. Final do mês de abril na Califórnia e 15 dias de maio. Tu faz amar, cara. Pô, essa dica de graça assim, não, Tony, vou ter que te pagar um show. Não, olha, do Floriano, e me diga uma coisa, quer dizer que bola, o esporte coletivo não rola mais, não? Só mesmo natação? Eu jogo vôlei. Eu jogo handebol, joguei no Nazaré na seleção. Tu és presente nessa questão sucessória lá na Assembleia? Tu te mete? Eu consegui ter tempo pra isso, eu queria. Mas tu tens amigo, provavelmente como eu, tem pessoas que tu gosta dos dois lados, tu declara voto? Eu não declaro voto. Não, eu acho que o voto é o de menos, pô. Tu vai lá votar quinta-feira? Vou, quero sentar numa mesa, comer. A gente vai se encontrar lá, porque eu vou, porque o amigo que é aí, o Marcelo, ele sempre me leva, e eu quero ir lá ver o movimento. Bora marcar um horário, a gente vai. Eu te aviso que eu vou à tarde, me dá meio pro fim da tarde. Pô, eu quero aproveitar esse dia lá, porque eu trabalho demais. Eu queria participar um pouquinho, nem pude. O Manuel é um amigo meu, tu sabes. Ih, declarou o voto. Olha, deixa eu te perguntar. Obrigatoriamente. O Oscar também, pô, o Paulo Storino. Deixa eu te perguntar, saiu bem. O Dom Floriano é rápido no gatilho. Como é aquela onda, Floriano? Tu não sabe de onde vem, é plu! O karateca é plu! Sai uma pernada, sai um som, não sabe de onde vem, né? E como é a frequência do karatê na tua vida? Do treino? Segunda, quarta e sexta. Toda semana? Tu não para, cara? Não para o karatê? Pode parar. E tu vai sexta também? Karatê é igual água quente na panela. Se desligar, esfria, acabou. Caramba! Ontem eu treinei, a coisa sai toda automática já. Qual é a faixa, Floriano? Pra quem não sabe? Faixa preta, mas é faixa preta. Quantos anos de faixa preta? Tô com 20 anos. Karatê Matida? É. Como é que é essa figura na tua vida, essa figura lendária, Floriano? Convida ele pra vir aqui, ele não dá entrevista? Eu não sei se ele... Ele gosta de andar comigo. Qual é a imagem que tu tem do Yosho Matida? Amigo meu. Samurai? É meu amigo. Ele diz que não pode ser meu amigo, que eu sou muito novo, mas não tem jeito, porque ele é. Mas ele é um samurai? É um samurai. E o que é ser um samurai? É aquele que bota um objetivo na cabeça e segue ele à risca até morrer. E ele tem 3 ou 4 filhos? 3, 4? 5. Homens? Todos faixa preta? Não, o Chico não é faixa preta. Chico eu acho que é marrom. Tem samurai? O Lyoto é um samurai? É. E o Kenzo? Não. O dono de academia, como é o nome? Shinzo? Como é? Take. Tem um que era técnico, é o dono de academia? Shinzo. É o técnico do Lyoto? Ele tem a academia dele na Califórnia. Ah, moram os dois lá? Não. O Lyoto mora onde? Em Miami. Ah, tá. Se mudou pra Miami. Ah, tá. Aí o Shinzo comprou a academia dele, é o dono lá. Ah, esse é samurai também. Deus o livre. Apanhei muito dele. Dei nele também, mas Deus o livre. Dói. Eu sonhava com coice de cavalo. Que eu tava levando coice de cavalo. Caramba, tu vai Floriano, tu é karateca há mais de 25 anos, 30 anos, cara. O Lyoto é impossível lutar com ele, um cara como eu assim. Eu saí carregado. Já saí carregado do dojo lutando com o Lyoto. Eu querendo dar nele, não era nem ele. Mas carregado como? Não conseguia levantar. De não, força. acordado. Conseguia levantar.
De tanta força, tanto desgaste. Na verdade, ele me pegava no que se chama de DI. No ponto que eu tava entrando, ele batia certo. De encontro, assim, sabe? Ai, está. Ele pegou meu tempo, aí no começo estava mais ou menos, mas depois que ele pegou meu tempo, aí ele viu que entrava o shirogiri, que é um golpe que você gira e dá de costa, e entrava muito. Aí eu fui cada vez com mais raiva, tentando entrar, era faixa roxa. E cada vez que eu queria entrar com mais raiva, mais eu apanhava, e teve uma hora que eu caí e não consegui mais levantar. Tu é doido, mano. E o grande Bené, Floriano, é um samurai? É o samurai. O Bené é pole, né? Assim, o Bené, ele é um craque em 4 artes marciais e outras, né, porque ele acabou desenvolvendo um método dele. Mas, assim, eu não sei se ele, para uma briga mesmo, para se salvar numa briga mesmo, ele tem aquela gana. Tem aquela Ele gana. pode até não ter, que ele já é mais velho, mas ele já teve, mano. Que eu já vi o Bené botar uns 15 pra correr lá no Vicêncio. Deus o livre. Todo mundo tinha medo do Bené. Eu era uma criança que eu tinha pavor do Bené. Ele é um monstro. O que falavam dele, meu irmão, quando ele chegava a correr os vagabundos todos. Bené é só quina, você chuta, dói a sua perna. Dom Floriano, e a tua relação com o Cuiarana? Cara, eu fui convidado pelo Ricardo Aguilera para disputar um torneio em Cuiarana. Eu tinha 19 anos. Aí eles levaram um time. Varico, Ricardo Aguilera, Carlos Sobral. E, enfim, ganhamos o torneio. Luiz Mendes, turma da Assembleia. E eu era jovem, tinha 19 anos, 20 anos. Eles já tinham 30 e tal. E o pessoal de Cuiarana, na época, corria muito. E o pessoal de Cuiarana me chamou e perguntou: tu não quer jogar no nosso time e tal? Eu falei: eu topo, mas tem que vir toda semana. Eu comecei a ver que os terrenos lá eram baratíssimos e eu já estava numa fase que eu queria construir alguma coisa na minha vida. Acaba aquela adolescência, você não quer mais estar gastando. Queria comprar coisas. E aí eu encontrei um terreno muito bom num lugar que eu gostava, comprei o terreno. E aí acabamos desfazendo uma sociedade que nós tínhamos, eu e meu pai, numa loja de autopeças, que eu larguei o Banco Central para cuidar do escritório e da loja. Era muito melhor, o Banco Central é um ambiente péssimo. E fui para cuidar, né, da loja de autopeças e de lá. E papai não aguentou mais, porque o escritório ficou bombando demais, ficou cheio de clientes, aí não aguentava só, eu ficava mais na autopeças, e pediu que nós vendêssemos, e a loja de autopeças nós vendemos. Eu peguei aquele dinheirão e construí a casa de Cuiarana. Eu já tinha um apartamentozinho para morar. Eu falei: depois eu compro, eu quero ter um canto nesse lugar para eu sair do estresse, porque era muito trabalho, e me deliciar. Como o meu cunhado, que namorava com a minha irmã, já tinha um terreno lá, que depois ele foi comprando pelo lado, eu gostava muito, ia para lá, e disse: não, mas eu preciso ter o meu. E aí comprei esse terreno, e com o dinheiro da venda dessa loja, eu fui construindo aos poucos. Mas tu continua indo direto pra lá, Floriano? Direto. Pra essa mesma casa, que eu já fui lá. Mesmo. Aquele ventão, ainda tem aquele ventão, né? É lógico, né? Tá? Porque já tem muita gente, deve ter muito vizinho, né? E tu é considerado da galera, nunca roubaram um varal de roupa da tua casa? Uma vez roubaram, mas eu peguei o cara. E aí ele foi convidado aí à delegacia, né? Ficou lá um tempão, aí o filho era meu amigo, o outro era meu amigo. Pediram, por favor, pra retirar a queixa. Mas Tatuapé tem uns 30 anos já lá, quase, né? É. E tu tivesse. Só essa vez. E até hoje tu vai qualquer época do ano, tranquilo, Tudo aberto. É porque tu é querido, né, Floriano? Tem a questão de tu ser uma autoridade, um defensor, isso é óbvio que vale, mas tu é a galera da bola, tu tem raízes lá. É verdade, né? Tem isso. Mas o bandido, muitas vezes, ele não considera nada disso. Quando ele tá fora de si, né? É, tem mas isso. a comunidade. Mas ele teme. Né? Eu tive algumas situações assim meio brabas lá e eu não era de recuar. Então, eu tive situações assim com a polícia que quis abusar de um rapaz lá. Então eu fui pra cima e o cara levaram o cara de lá, né? E o cara sumiu de lá. Então assim, o pessoal sabe disso. Lá é uma comunidade pequena, são basicamente 3 famílias em Cuiarana toda. Um fala pro outro, a gente sempre leva dinheiro, oferece pro cara fazer um trabalho. Tem gente que faz passeio de lancha, a gente leva o pessoal para fazer passeio com eles. O Taquê agora ia para minha casa, agora já tem a casa dele, tem o lanchão dele, aí dá serviço pro pessoal que pesca.
A gente faz amizade mesmo. Que fim levou a casa do Caveirinha, precursor de lá, pioneiro da Dona Lucila? Eu acho que o Hugo, o advogado toma conta. O Hugo é nosso amigo. E o Gringo Louco parece que teve uma reforma grande. Tá fechado, é uma pena. Mas e falaram que na cópia tem não sei o quê, papo furado, não teve nada lá? Que eu saiba. Como é, ali não tem praia, né, Floriano? Tu tem um furo ali que tu pode sair de barco, né? Não. A minha casa fica num ponto em que logo depois dela tem um mangue e após o mangue tem a areia da Praia do Atalaia. Então tem uma parte que você tem a entrada da praia, que até entra carro, aí dali você tem que passar do mangue para a Praia do Atalaia. Dá até para passar de carro quando seca. Você tu já passaste a pé? Várias vezes. Eu e Ana Paula Sherman, quando estava construindo a minha casa, saímos correndo de Cuiarana e fomos até além da pracinha pagar o cara. Corremos a Praia do Atalaia inteira, lá diante da pracinha a gente pegou uma canoa, uma carona e foi. Lá no lá na casa dos lá no final do Farol Velho. Isso. Aí vocês pegaram uma canoa pra atravessar. Canoinha. Que hoje em dia faz do outro lado, vai e volta. Não dá pra você ir a pé mesmo quando seca, porque vem a areia vem acima da cintura, é perigoso. Caramba, que massa. E tu costuma ir mais que época, Floriano? Não tem essa? Tu vai toda hora que dá vontade? Mesmo no invernão chovendo, tu vai? Porque a casa é bem feita, sabe? O Antônio Coceiro ajudou, da quadra, muito amigo do meu pai era advogado dele, muito querido. E assim, o Quimico, ele fez um cálculo, ele ajudou, calcularam o vento, a chuva. Então você está dentro da casa, a chuva torrencial, você do lado da chuva e não lhe afeta. Se tu vai o ano inteiro? Quando dá, eu vou. Até porque tem que cuidar da casa. Entendeu? A casa dá trabalho. São 260 metros sua casa. Ainda tem a quadra de basquete, né? Tem a piscina. Tu fizeste uma quadra de basquete? Tem uma quadra de basquete social. Aquela onda que tem tipo na doca agora, aquele garrafão que dá pra fazer. Não, um lado e outro mesmo. Tem duas tabelas? 3 contra 3, 2 tabelas do Remo. Eram as tabelas do Serra Freire. Da quadra Oswaldo Trindade. Caramba, eu vou ter que voltar lá. Olha, eu vou contar só uma historinha aqui, esse negócio de... A galera respeita. Férias de julho, recesso. Bené, servidor da LEB, Floriano, defensor. Recesso de férias, sei lá o quê. Aí ele chega em Salinas pra passar 15 dias. Abre a mala dos carros, saco de boxe, pushball, corda, 200 quilos de peso. Antes, durante e depois, os doidos puxando ferro, fazendo luva. Quem vai chegar, meu irmão? Não, lá no... Só samurai. Só a descida do carro já mete medo em todo Luciano mundo. Pitbull. Tá doido. Não. Olha essas férias, o cara leva uma academia pra passar Lá em férias. casa tem tudo já tem. Lá em casa tem 3 maquiuaras. Um embaixo, um em cima e o outro lá no meio da casa. O esporte é uma coisa carimbada na tua vida. E a arte marcial, Tem que se mexer, né, Tony? Só tu tá preparado pra viver 100 anos, né? Acho que não. Acho que quem faz muito esporte cansa muito, exige muito do organismo, exige muito do fígado, do rim, do baço, do coração. Gasta mais, né? Tu tem essa visão? Tu acha? Tem essa... Um pouquinho. Dom Floriano, me diga uma coisa. E a família, como é que tá? Maravilha. A família cresceu um tempo desse, né? Eu tenho um filhinho de 2 anos e 4 meses. Como é o nome dele? Bernardo. E os mais velhos curtem o Bernardo? Muito, muito. É estranho porque o Josué tem 30, o Bernardo tem 2, é meio filho, poderia ser neto, é irmão. Poderia ser filho. Aí ele é tio do filho, ele é tio do filho do Josué, do meu neto, que é da idade dele. Mas por isso também. Tem um ano. Eu sei, você tem uma prole boa. Mas pra mim é o que é de melhor, Tony. E do Floriano, me diz uma coisa, como ele é muito novinho aí, tu é casado não, né, com a mãe dele? Como ele é muito novinho, já tem guarda compartilhada ou não, porque ainda é muito novo? Não, a mãe deles é uma pessoa fantástica. Mas ele já passa temporadas assim contigo, 3, 4 dias sem a mãe? Não. Ainda não. Eu acho que não é bom. Mas vai chegar uma hora que ele vai ficar debaixo do teu teto, né? É a hora que ele quiser, né? Que ele sentir a vontade. Eu procurei ajudar a mãe para ter uma vida melhor, uma casa Pode vir melhor. pode vir outros frutos, tipo esse do Bernardo? Rapaz, a minha mãe pede que não, né? As pessoas ficam um pouco preocupadas. Eu fiquei assim um pouco preocupado, porque já há 60 anos. Já posso deixar aí obrigações para meus filhos, né? Não seria justo, talvez. Pode crer, bacana tu pensares assim. Mas tu tá aí na pista, né? Olha, Tony, sempre fui muito namorador. Hoje eu cheguei à conclusão de que assim, eu não consigo ter realmente um relacionamento desses tradicionais, de que tem que dar satisfação, né? Hoje eu me incomodei, porque
houve uma reclamação do meu silêncio, porque eu estou um tempo sem... Falei, mas vem cá, desde quando alguém tem que dar satisfação do seu silêncio? Pô, o silêncio é ouro mesmo. É o máximo da intimidade. Nesse meu livro sobre a intimidade, eu digo, se a intimidade não fosse fundamental, o pensamento era audível, pô. Era crer, sonoro. Pode crer. E a questão fica muita gente desfilando de livro debaixo de sovaco aí, né, Floriano? E com essa tua passaste na Federal, passaste no mestrado, sempre competitivo, sempre tiveste um currículo escolar como um cara da família Trindade Barbosa que inteligência acima da média, mas nunca ninguém te viu por aí arrotando, andando cheio de livro, tudo é um ato solitário o estudo, né? Só quem estuda sabe, só quem lê sabe que é um ato solitário, né? Então, assim, quem lê se satisfaz com o silêncio, né? Se satisfaz com a solidão, né? Não é autossuficiente. Porque não tá só, né? Mas faz bem, não faz esses momentos de silêncio, de solidão? Com certeza. Tudo, tem hora pra tudo no dia, né? Até porque isso constrói em você uma sensação de poder estar só. Tu estudaste para esse concurso que tu foste fazer ontem? Estudei. Deu uma estudada? Estudei, uma matéria fantástica, cara. Né? Principalmente a parte de registro. São quantas fases? É assim, você faz o Exame Nacional de Cartórios. Você tem que tirar de 100, 60. 60%. Você está credenciado durante 6 anos para participar de qualquer cartório. Tu acha que tu já saiu o gabarito do gabaritou? Tu fizeste? Saiu um gabarito. Fizeste mais de 60, 60? Eu não vi porque a minha era tipo C, saiu a D. São as mesmas questões em ordens diferentes. Sim, entendi. Aí eu não fui... Até porque eu não estou preocupado nesse momento com isso. Estou preocupado em entender o concurso, saber como estudar a matéria e me preparar, porque concurso é estratégia. E vai ter mais de um nessa área? O CNJ, obrigatoriamente, realiza 2 por ano. Um no de semestre cartório? e outro no outro. ENAC. Bacana. Credencial. Então tu habilitou o radar pra isso aí, agora nessa quadra da vida. Isso. Show de bola. Dom Floriano, eu esqueci de lhe perguntar alguma coisa? Pois é. Diga lá o que foi que eu esqueci de lhe perguntar. Não, que a gente conversou antes que não era bom conversar, né? Não teve nada disso, é uma conversa de bar. Mas assim, olha, a gente passeou pela juventude, pelo teu parentesco com o Billy, pelas tuas carreiras, por tu seres um cara polímata. Falamos do sexo feminino, da família, dos antepassados, dos sucessores, futebol, Copa do Mundo, política, que é um tema tão árido hoje, eu nem faço questão de falar. Dando um viés saudável é bom. Mas assim, tem uma coisa importante que a gente não pode deixar de falar aqui. Mas é uma honra pra mim. É sobre amizade e família. A gente nunca pode deixar de falar nisso. A família é escolhida por Deus. Os amigos, nós escolhemos porque Deus nos dá afinidade com aquelas pessoas. Então você, meu amigo, eu escolhi você como meu amigo. A partir daí, eu fui me construindo melhor, porque nós somos parte de tudo aquilo que a gente admira, deixa de admirar, porque nós vamos dali tirando elementos para a construção do nosso caráter, da nossa personalidade. E você também foi muito importante nisso, como seu irmão Carlinhos, Virgínia, seu pai, sua mãe. E às vezes a gente não percebe muito, a gente se surpreende. Eu lembro de você surpreso lá no velório do seu pai. Pô, mas será que o Floriano era toda essa consideração? Pois é, às vezes a gente passa a vida inteira sem perceber a importância que a gente tem para as pessoas. Não, mas não foi será que tem, não. O que foi maravilhoso é que eu me lembro de 2, 3 anos, deste uma carona pro papai, o papai deste uma carona, aí vocês fizeram uma foto e tal, e o papai sempre perguntava de ti, então sempre foi esse carinho. O que me surpreendeu não foi o carinho que eu sabia que existia, foi a generosidade. Mas foi vocês. Mas, porra, que foi tocante, porra. Você foi uma homenagem pro meu pai, e assim, isso é muito tocante, é inesquecível, porra. É inesquecível. Eu te agradeço muito. E eu quero te dizer que a gente foi quase vizinho, sempre foste uma referência. Amizade pra mim não é estar junto, é na hora do pega pra capar. E eu nunca faltar, eu falei isso aqui no início, mas uma coisa assim que me tocou muito foi a forma carinhosa, quase reverencial com a memória do meu paizinho. Foi muito tocante, foi inesquecível. Muito obrigado mesmo. Agora, na esteira disso, tem um assunto. A gente encontrou fortuitamente outro dia. E aí tu me deste uma aula rápida de uma... Estávamos falando dos conflitos do direito
Belém é um ovo e tal, e tu me disseste assim, pô, Tony, eu tô sendo lesado numa situação. Aí, Floriano, um cara como tu, com o teu pedigree, com o teu know-how, o que tu faz? Eu falei, Tony, aprende uma coisa. Meu pai pegou e falou, Floriano, vamos começar aqui a fazer uma cronologia dos fatos. Dia tal foi sentenciado, dia tal não sei o quê. Quer dizer, tu tá tranquilo porque tu já ganhaste dessa empresa que tem te lesado, que tu não és o primeiro da fila, que é lamentável. Mas assim, como é que tu... Relembra aí essa aula do Dr. Floriano, como ele falou, porque que te confere essa tranquilidade dentro do devido processo legal. Assim, eu fiz concurso para juiz e cheguei na oral. Então eu fiz sentença, passei na sentença. Quando você consegue sucesso numa prova de sentença, você começa a pensar como juiz. Porque você fez uma sentença. Sentenciou. Sentenciou, né? A sentença tem os requisitos da sentença, você faz ali o relatório, fundamentação, faz a decisão, e aí você vai percebendo que você precisa dar convicção ao juiz cada vez mais. E quando uma empresa, por exemplo, neste caso, ela vem retardando o pagamento da sua obrigação, ela vem descumprindo seus contratos e é condenada, e depois ela recorre em todas as instâncias, depois ela impetra todo tipo de recurso interno. Procrastinatório. Pronto. Aí na execução ela não apresenta bens, né? A legislação está muito mais rígida quanto a isso, e acaba que não está tendo aplicabilidade. Eu conversei com o desembargador e disse, olha, está faltando juiz nesse caso. Eu digo, olha, eu sei porque eu penso hoje um pouquinho como juiz e tive essa escola do meu pai. Você tem que narrar na petição a cronologia dos fatos. Dizer, a ação foi ajuizada dia tal de 2012. A empresa foi citada dia tal, apresentou contestação, foi sentenciado dia tal em 2012, sentenciado em 2016. Aí houve apelação em 2016, foi julgado em tal, houve recurso extraordinário em especial em tal, houve recurso extraordinário em tal, transitou e julgado em tal. Então, o cara está vendo, o juiz está vendo aqui que houve início em 2012 e o contrato foi em 2008 e agora a causa está sendo executada já em 2020. Puta. Aí está lendo. Aí a parte impetrou agravo de instrumento, manobra. agravo interno e arguiu a suspeição do juízo. Pô, tá na cara que ele veio ali usando de todos os artifícios, ainda não teve a consideração e a ética de um juiz que atuou perfeitamente vir lavrar uma suspeição contra um juiz, né? Então, aquilo fica feio para ele. Tanto que agora foi oferecida para essa parte uma possibilidade de condenação grave de 20% numa causa que já beira mais de milhões. Isso aí é alto, né? Você pegar... Se que fosse 1 milhão, você 10% é 100 mil, 20% é 200 mil a mais. Então, é um método importante na vida. A ampulheta, o tempo está passando, né? A gente começa a dizer que a corda está começando a apertar. Vai apertar. Só que a empresa é gigantesca, né? A empresa é gigantesca. Deve ter muita dívida, mas... É lamentável, né? É lamentável que permaneça no mercado. Agora não, é lamentável agora agora sim, um cara que vem que entende o direito, que é operador do direito, que está vivendo tudo isso. Quer dizer, a imagem que tu me passaste aquele dia e hoje novamente é de que tu sabes que uma hora a cobra vai fumar, né? Eu acredito na justiça. E que a justiça vai calcular o teu dano material e juros e isso. O teu dinheiro não vai ficar congelado de 2008, né? No momento... É uma poupança, né? Muito boa. No momento, o que está entrando diariamente é juros e correção monetária. Tá? E a justiça vai calcular isso direitinho. Lógico. Hoje quem fez a conta para mim foi o Márcio Boquinha. Essa temporada na Big Apple e na Califórnia, acho que ela vai ficar mais longa. Sim. A Curica vai empinar, Dom Floriano vai conseguir uma licença aí, vai dar um balão. Mas isso é uma vergonha, né, Floriano? Que ainda aconteça isso. É uma tristeza. Pessoas como a gente da classe média, que sempre fomos orientados a honrar os compromissos, a pagar, a poder sair, poder olhar as pessoas de frente, passar por um negócio. Belém ainda é um ovo, porque nós estamos aí, nós somos um dinossauro, mas todo mundo ainda se cruza, né? Eu já passei por coisa pior. Por exemplo? Eu já passei por quase tudo nessa vida. Por exemplo. Ser acusado de coisa que eu não fiz. O cara achar que a justiça é brincadeira, entrar com uma ação contra mim, reclamação criminal, e chega lá no final. O desembargador dizer, olha, meu amigo, choro não ganha processo. Você tem que trazer prova aqui.
O cara não tem nenhuma condenação, nenhuma acusação. Porrada de rua? Não. Cobrança de deve isso, deve aquilo. E não devia porra nenhuma? Não. E tu conseguiu tirar dano, além de reverter a acusação, tu conseguiu que o cara te indenizar? Tipo assim, pagar, desce cesta básica, nada, não tem pra esse lado? Não, nem quis, não adianta. Passou. É. Mas olha, eu volto a fazer uma visita aqui, dessa primeira vinda aqui no podcast do Amazônico, que a gente traz quem faz a diferença, gente como a gente, que tem história. Estou muito satisfeito porque, sem nenhum demérito dos anteriores e dos que virão, jamais, todos têm o mesmo valor, mas hoje vai ser um dia que vai ter muito corte. Outra coisa, como eu te falei que a gente vai entrar no em agosto por causa das férias, eu não quero perder a audiência, a tua grande audiência, o pai Floriano deixa o filho Floriano para o final da tua peroração e o neto Floriano. Pessoas muito, muito presentes na tua vida, os árabes do Remo, mas da quadra oval do Trindade. Mas o pai Floriano quer o quê nesse Dia dos Pais de 2026? Cara, eu quero que Deus continue me dando luz, me dando condições de enxergar cada vez melhor a vida, que eu continue aprendendo a ser generoso com meus filhos, rígido quando precisa, que eu consiga perceber a necessidade das pessoas e procurar ajudá-las, muitas vezes ouvindo, é suficiente, outras vezes dando uma palavra, que eu consiga levar luz para as pessoas, que eu consiga ser feliz e que o mundo fique melhor, né? O pai Floriano, de 30 e poucos anos atrás, dos garotos, e o pai do Bernardo agora, como é que ele se enxerga a paternidade, como é que ele enxerga a paternidade dos homens feitos e do bebê que ele botou no mundo? Assim, eu sou muito mais seguro, né? Eu tinha muito medo dos meninos, eu não tinha uma posição estável como eu tenho hoje. Eu corria muito atrás para não faltar nada para meus filhos, tinha muito isso, não faltar nada. E tinha muito medo, corria mais atrás. Tudo eu sou muito mais seguro, eu sei o que é bom para ele, o que não é, eu conheço melhor o tempo dele. Eu acelerei muito meus filhos. Não achei ruim, porque eu seguia algum tipo de... O Miguel tá morando contigo? Mora Isso comigo. é sensacional, né? Eu adoro. E o Josué é casado? Casado. Mora com a esposa. Desportista, tem algum desportista? Eles são, né? O Josué é faixa marrom de jiu-jitsu e karatê, treina jiu-jitsu. O Miguel é faixa marrom de karatê. Tá no sangue, né? Nada. Tá no sangue, né? O Josué, eles treinam assim pouco. Não são tão regulares. E o Rio de Janeiro? Quando é a próxima temporada? O Rio é lindo, né? Eu te confesso que eu tô um pouco distante do Rio. É mesmo? Eu passei muito tempo no Rio. Sim, pô. E o Rio é uma terra que cansa, né? O povo do Rio que mora é um povo meio acomodado, malandro. Pelo menos aqueles que estão à disposição para quem está de férias. Pode ali, crer. né? Não sei, o pessoal do Rio... Viraste teu radar para outros mares agora. Eu tenho ido ao Nordeste, eu tenho procurado conhecer outras coisas diferentes. Então eu vou mais em busca do ambiente tal que é diferente. Quando é que tu vai publicar o teu primeiro livro de poesia? Pois é, tenho esse livro pronto, mas a pessoa que aprontou, ela colocou muitas poesias dela dentro. E aí eu não achei legal. Mas não é coletivo, o livro é teu, pô? Pois é, eu tenho participação em alguns livros da editora Trevo. Tem um no Trevo, que só quem ganhasse o concurso da poesia eu ganhei também. Tu falaste que tu gravaste 2 músicas. Uma eu já escutei algumas vezes, uma coisa meio entre o reggae, sei lá, uma toada. Tráfego. E aí eu tipo um vozeirão e tal. Como é que tu trabalha isso? Tu bota no Spotify, Tá em 8 plataformas. E quantas milhares de escutas? Eu não sei. Como não? Tu não escuta? Tu não vê lá? Não. E aí, qual é o papo? Tá rolando esse sarau? Tu tá fazendo, tu tá tocando, tá batendo tambor, tu tá fazendo, tá tocando violão, tu tá cantando, tu tá fazendo... Tu tá com o teu lado Vinícius de Moraes, tá florando? Assim, eu percebi que eu precisava adotar mais forte a minha personalidade do emprego que eu abracei, né? Então, eu dei uma recuada um pouquinho no meu mundo artístico. Mas nós temos uma banda que é a Banda das 7 Artes. Nós quem? Eu, Paulo Eloy, o Babilaca, tem o sobrinho do Paulo. A Marilisa, às vezes, dá uma canja com a gente. É uma turma. A gente toca legal. Onde é que rola esse sarau? No Loft aqui da Rui Barbosa. Pô, mas não tá alugado lá? Mas foi desalugado hoje. Tá. E assim, às vezes, toca lá. O Paulo toca no Boto. Às vezes a gente faz em Salinas.
mas é coisa muito restrita, assim, sabe? Uma jam session. Você já participou de festa em casa, mas né? também, eu e metade da nossa geração. Todo mundo queria ir lá, todo mundo ia lá assistir em casa lá, pô. Pô, Floriano, tu vai tá puto comigo? Eu esqueci alguma? Não acredito que eu esqueci alguma coisa. Pô, a gente tá aqui há 1 hora. Quanto tempo, Peixoto? 20. Porra, A gente só vai saber se esqueceu ou não depois. Não, mas não pode, tu tá aí pra me lembrar, pô. Porque a gente já visitou tanta coisa legal e falamos de coisa boa, pouquíssimo de que não vale a pena, né? Essa sua energia e tal. Fico feliz de lhe ver aí, um dandy, super bem vestido, literalmente alinhado. Pô, pô, tu tem vários conjuntos desses com terno, paletó, colete e calça? Tem uns 4, eu acho. Conjunto 5, de terno, paletó, colete. É. E, porra, e tudo cambraia, tudo linho? Tudo linho. Você sabe que Então tu sai direto assim, de terno são 3 peças. Paletó, colete e gravata. E calça, né? Claro, terno. Eu não sabia, só vi um dia desses. Terno. Por isso que tem o terno, que é o jogo, que são 3. É. Colete, paletó e calça. Eu tenho alguns e eu tenho saído assim sempre. Tá fazendo sucesso, né? Eu não sei. Posso falar só o que tá faltando? Claro, Chapéu. claro. Pô, eu já acho que vai além do que é pra profissão. Eu posso usar... Não lá dentro, mas... fazer a branca... Não, mas, sair à noite. Mas por causa do sol, né? Pra dar uma desfilada pela Presidente Vargas. Não, e agora Braja Guiar. o governo deu uma oportunidade da gente ir pro mercado de São Brás vestido assim. Né? Então, sensacional. E tem Caminhar mais. dentro. Eu só não uso, porque eu sou supersticioso, tenho medo de ficar manco, mas ainda queria ter uma bengalinha. Uma bengala é um charme, né? Quem sabe Se um o dia... filho da puta se aproximar de uma bengalada, né? Mas eu tenho medo de usar bengala e atrair, eu precisar, e fudeu. Não, mas olha, eu me recuso a achar que podia ficar 20 horas aqui, mas eu tô muito satisfeito porque vai ter muito material do caramba aí, porque o cara tem muita atuação, é muita coisa pra falar, entendeu? Então, eu acho que as pessoas vão gostar muito. Eu ainda vou ouvir muitos, como eu tenho ouvido de praticamente todo mundo que vem aqui, pessoas, é muito legal aquela conversa, eu não sabia disso e daquilo, porque o Floriano é esse espírito de luz, é essa figura icônica, é uma figura que transita em todas as áreas praticamente, na cultura, no desporto, na crônica, no direito, e tem referência também na área de saúde, muito importante na vida dele, ele sabe do que eu estou falando, e para mim é uma alegria muito grande esse reencontro, e eu fico ainda mais honrado pelo alto astral, pelas palavras muito acima do que eu mereço, carinhosas, generosas, e, sobretudo, pela elegância que ele veio, meu irmão. Porque o cara, quando sai com essa elegância, ele sai porque ele, como ele falou, ele vai atender lá na ponta, o pessoal que vai atender vai ter o direito ao defensor, no melhor que ele tem como servidor público de escola, como o espírito público pelo qual ele é movido. Então ele veio com esse espírito aqui, então é uma mostra do carinho que ele tem pela gente. Mais uma vez, ele empiricamente mostrando, e como irmão mais velho, é óbvio que vai ter aquele puxão de orelha, que ele me chamou a atenção porque ele queria fazer um briefing, mas com o Floriano Barbosa Júnior tem briefing nunca, meu irmão. O cara já é pronto, preparado. Eu vou esperar só se a família vai crescer mais, pelo menos pelos netos, o Dan do Karatê, o doutorado, o livro de poesia, a música na plataforma e o cartório, meu irmão. O homem não para. O cartório... Obrigado, Dom Floriano. Eu que te agradeço. Obrigado mesmo, parabéns por tudo, obrigado por tanto e que Deus te ilumine, te conserve assim jovial, atlético, porque você é, em vida da nossa geração, uma figura mais que icônica, lendária, Land of Legend. Fechou? Tu acaba que o homem veio e veio forte.